aqui nós estamos para ter comunhão com o Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo teu cuidado e carinho. E obrigado, Senhor, porque nesse momento nós podemos nos achegar a Ti e receber força para vencer, força para, ó Deus, poder ajudar os nossos irmãos, força, meu Deus, para continuar na luta e acreditar na vitória do Senhor em nós. Abençoe esse momento, se faça presente de uma forma sensível, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui, mas queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu amor. Cada irmão que está aqui, ele veio por Tua causa, porque nós Te amamos, porque nós cremos em Ti, e porque cremos na manifestação do Senhor em nosso meio. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, receba esse culto, os louvores, a palavra, a oração do Teu povo, e venha de uma forma muito especial, socorrendo, Senhor, ajudar-nos, Senhor, derramar sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Aceita nossas canções, aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Deus, Senhor? Qual é o número? 26. 26. Gileade é uma região ali da Palestina, que na época do Antigo Testamento era muito conhecido pelo bálsamo, pelo óleo, pelo unguento que se fazia ali, certo? Assim como hoje, por exemplo, a gente fala dos perfumes franceses, né? Assim, perfume francês, porque França é bastante conhecida pelos seus famosos, pelos seus maravilhosos perfumes, né? Então, quando fala assim, um óleo em Gileade, ele está falando justamente de algo especial, de uma região que tinha o melhor óleo. Esse óleo era usado para cura, para unção, para tanta coisa. Então, quando diz assim, um bálsamo em Gileade, um óleo em Gileade, nós estamos falando que ali a graça de Deus em nós é abundante, não é? Nós encontramos em Deus, nós encontramos na presença de Deus o óleo que nós precisamos para curar as nossas feridas, para alegrar o nosso coração. O óleo também é símbolo de alegria, né? Então nós temos um Deus que Ele tem o óleo que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Amém. Nos dê vigor.
Amém, Deus. Jesus. A bálsamo para a tua presença, Ah, meu Deus. Senhor, amém. Como é bom estar na tua presença, como é bom buscar a tua face. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Nós lembramos aqui de todos os irmãos que gostariam de estar conosco e não podem estar. Amém. E na casa onde eles estão, Senhor, haja o bálsamo no coração deles, haja remédio para o coração deles. Sim, Que o Senhor. Senhor venha sustentá-los pela tua destra, pela tua graça. E que o Senhor esteja presente em cada lar, em cada família, Amém. em cada coração que te busca, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém. 35. Coração igual a Deus, não é? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar esse culto, falando como o ser humano, ele baixou o seu nível de relacionamento, né? Hoje a mentira, a maldade, a manipulação, a perversidade tem levado muitas pessoas a se ferirem, a se machucarem. O fator das nações, a gente vê tanto conflito no mundo, tantas pessoas perdidas, né? Por quê? Porque é por causa de um coração às vezes perverso, maldoso, interesseiro. E uma das coisas que Deus faz quando nós encontramos Jesus, quando o Espírito Santo em nossa vida, é mudar o nosso coração. E Ele quer nos fazer iguais ao seu Filho Jesus. Ele quer mudar um coração igual dele. Um coração que ama, que perdoa, que não tem maldade. Um coração que se alegra com a justiça. Um coração que faz questão de ajudar. Coração igual de Deus. É o que Ele quer formar em nós. Ele quer tirar toda a ferida, toda a maldade, todo o trauma do passado. E quer colocar em nós um coração igual ao dele. Amém? E nós desejamos isso, não é verdade? Amém. Nós queremos ter um coração igual de Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás igual. Mas um desejo eu tenho de ser transformado.
Pedir que vocês abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. Iremos ler 19 versículos, 19 maravilhosos versículos. Samuel fica bem no início, ele faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento, do povo de Israel, não é? Então nós temos ali Gênesis, depois nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, não é? Aí temos Juízes, e logo em seguida você vai ver já Samuel, ok? Então, como Samuel tem 2 livros, então é o primeiro livro de Samuel, ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos ler 19 versículos. É uma história fantástica, embora uma história que tem bastante coisas difíceis, até trágicas na verdade, mas o desfecho dele é muito impressionante. E o intuito nessa manhã é tirar lições de como Davi agiu para conseguir contornar um momento tão difícil da vida dele, tá? É uma questão histórica, é um breve relato histórico, mas muito importante sobre a vida de Davi. Ok? Então é 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao 19. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto ao fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém. E disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aquimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abitar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançará-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besouro, onde os que ficavam atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besouro. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, deram-lhe beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por toda aquela grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou
Davi, tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou atrás dele. Amém. Irmãos, podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, uma das coisas importantes de nós lermos o Antigo Testamento são os seus ensinos históricos também, dentre as teologias e tantos outros fatores, não é? Mas, como Deus não muda, até o que foi o que nós falamos no domingo passado, fantástico a ideia dos princípios, como Deus sempre será o mesmo Deus. A história humana ela vai se mudando, as suas manifestações, as suas ações, e até mesmo as revelações de Deus, elas também são progressivas, não é? Devido à própria capacidade humana e o projeto de Deus em relação a tudo isso também. Mas Deus, por ser eterno e perfeito, Ele sempre foi e sempre será tudo o que Ele é na sua perfeição e na sua soberania. Então, quando a gente lê a história do Antigo Testamento, nós estamos falando de Deus que é o mesmo, por isso nós podemos nos basear, nós podemos tirar lições em relação à ação de Deus, à forma de Deus agir. Glória a Deus, não é? Então aqui nós temos a história de Davi. E Davi é um personagem muito importante do Antigo Testamento. Davi é um homem que nos deixou muitos legados, tanto de coisas certas que ele fez, como as erradas, como todo ser humano tem esses polos, essa dualidade de ação, não é? Mas a gente sempre viu o temor de Deus na vida de Davi. É um homem que de fato até recebeu um título fantástico, que é o homem segundo o coração de Deus, não é? Contudo, isso mostra também, isso já começa sendo um ensinamento para nós, né? Mesmo com as nossas imperfeições, Deus nos ama e nós podemos assim nos relacionar com Deus também disso, né? Importante é nós apresentar a Deus nossa vida de forma a andar com Ele, adorar. E aqui nós temos um episódio de Davi, que a princípio ele começa com uma tragédia enorme, mas as ações de Davi aqui são dignas de serem imitadas. Isso aqui é uma história que nos remete a como é possível passar por qualquer tipo de dificuldade. Quando Deus está conosco, nós podemos agir de forma tal a não só suportar o problema, mas ter a direção certa de como agir e o que fazer. Como é uma questão histórica, eu quero narrá-la. Embora nós lemos aqui, esse texto que nós lemos já conta realmente a história em si, mas há um contexto que seria importante a gente também trazer aos irmãos aqui, não é? Davi, ele viveu muito altos e baixos. É interessante que Davi não foi uma pessoa que só teve uma vida fácil, ou tudo para ele deu certo. Não, Davi teve que aprender a lidar com situações muito opostas e muito adversativas, na verdade. Os irmãos dele já chegavam a desprezar ele, a não gostar dele. Ele enfrentou problemas porque ele era mais baixo, menor e tantas coisas assim. Davi enfrentou, por exemplo, por ele ter sido escolhido por Deus, Saul teve inveja dele, perseguiu, queria matá-lo. Davi teve que fugir, ficar escondido. Davi viveu em caverna para se esconder. Então, depois nós temos um período maravilhoso em que ele se tornou rei, em que o povo o amava, ele fez festas gloriosas, levou a arca do Senhor, se alegrou. Então, Davi é o tipo de uma história do ser humano, onde nós encontramos períodos fantásticos e momentos de luta, guerra e problema, não é? É um retrato da vida humana, onde nós temos que aprender a lidar com essa situação. Só tem um homem na Bíblia que orou, dizendo que não queria passar por problema nenhum, e impressionante que a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. Jabes, né, Gil? Eu sempre falo assim, meu Deus, esse homem foi diferenciado, né? A Bíblia diz que ele orou a Deus e disse, eu não quero passar por problema, e Deus vai atender. Que coisa boa, né? Mas até hoje eu não tenho encontrado nenhum Jabes mais do que ele, né? Essa semana eu li uma história fantástica, né? Estudando sobre educação inclusiva, achei fantástico. É uma história que foi publicada no jornal, depois, como eu não pensei em passar aqui, não trouxe nada anotado, mas se alguém quiser depois
os dados, de onde encontrar a narrativa, a publicação, na verdade, dessa história, depois me falem que eu passo depois para vocês pelo WhatsApp, né? Mas é uma professora e ela tem um filho com síndrome de Down. E tem um outro, não é que fica batendo palma, como é? Autista. Autista, me desculpe, um filho autista. E por ser uma característica da criança, né? Às vezes eles batem palma, sim. E ela colocou ele na escola, junto com os outros. O que aconteceu? A princípio, as crianças começaram a zombar dele, queriam imitar ele, zombavam ele, chegava em casa triste, ele dizia, mãe, estão zombando de mim por causa disso. E a mãe falou que na hora deu uma raiva, um ódio, que deu vontade de ir lá, até estapear ela, assim, foi um momento meu de ira, mas eu me contive, e eu pensei assim, ao invés de eu ir lá, tentar resolver, eu vou deixar ele ter a sua experiência, vou ensinar ele e vou deixar ele, né? Até que depois de um período, ela conta na história lá, que ele chega em casa sorridente. Ele diz, ela pergunta, o que aconteceu que você está tão feliz? Ele falou assim, mãe, hoje aconteceu algo maravilhoso. Ele falou, o que foi? Teve uma assembleia na nossa classe e todo mundo podia falar. E eu disse para a professora, eu quero falar. E ele falou assim, foi lá na frente e disse assim, gente, olha, eu estou estudando com vocês são meus amigos, mas eu quero dizer para você que quando eu bato palma assim, é porque eu preciso bater palma. E quando eu bato palma, eu me sinto bem. Bato palma, eu consigo me concentrar, pensar melhor. Mas quando vocês começam a rir de mim, eu fico triste. Eu não gostaria que vocês dessem risada de mim quando eu batesse palma. E a professora depois, a diretora da escola procurou essa mãe e contou. E, né, eles choraram. Diz que quando ele falou assim, diz que uma menina começou a bater palma. E daqui a pouco toda a classe começou a bater palma e todo mundo foi ali à frente e abraçou ele e nunca mais zombaram dele. E o que a mãe dele falou assim, foi incrível, se eu tivesse ido lá resolvido o problema para ele, ele não teria crescido. Foi importante eu deixar ele aprender a conviver com o conflito para também aprender a solucionar. Ela falou, mas a minha história não termina assim. Ela falou assim, eu abracei meu filho, chorei com ele, e aí a resposta dele é que me impressionou. Ele falou assim, mãe, a vida é assim, é feita de problemas e soluções. Né? E eu guardei essa frase comigo, achei fantástico, né? Uma criança tida, entre aspas, como uma pessoa com deficiência, mas essas pessoas com deficiência muitas vezes nos surpreendem com coisas, com valores muito acima do que os chamados erroneamente de normais, não é verdade? Então, queridos, aqui nós temos justamente essa ideia, conflito e solução. Será que nós estamos preparados para viver os nossos conflitos, buscando as soluções certas? Bom, o histórico aqui é que Davi fugiu de Judá, fugiu do seu território, estava morando junto com os filisteus, uma região inimiga, mas que como Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que era da região de Judá, de Israel lá, ele acabou se tornando amigo dos filisteus, porque o rei de Judá era seu inimigo, certo? Queria matá-lo, porque Deus havia usado um profeta para dizer que Davi seria o rei. Quem era o rei? Falou, não, tem que matar esse cara antes que ele seja rei. E ele então fugindo da morte, fugindo de Saul, ele então vai para a terra dos filisteus. E os filisteus vão para uma outra guerra. E o exército de Davi, que é um exército famoso, forte, foi convocado, foi junto para a guerra. Só que chegou lá, o rei dos filisteus falou, não, eu não quero que Davi lute com a gente, porque ele é de Judá. Daqui a pouco, no meio da luta, ele vai se aliar com o inimigo e volta contra a gente, eu não confio, pode mandar de volta. Então Davi volta. Quando ele volta, 3 dias de viagem, a cidade que ele estava, com o seu povo, com todo o povo, tinha sido saqueada por um povo chamado Amalequita, os Amalequitas. Eles foram lá, atacaram fogo em tudo e levaram tudo, gado, mulher, criança, levaram. Quando eles chegaram, você viu o relato aqui, né? Eles sentaram e choraram. Agora não foi um choro, foi mais que um choro. O texto, para tentar explicar a tamanha tristeza e a tamanha situação ali, diz que eles choraram a ponto de não ter mais força de chorar. Você sabe o que significa? Você já passou por isso? Chegar ao ponto de chorar numa situação que não tem mais força nem para chorar mais. Se você olhar o texto, se você quiser analisar melhor na sua casa, você verá que primeiro foi essa tristeza, porque assim, chegou, se imagine bem,
Eu já cheguei em casa, em São Paulo uma vez, que roubaram, sabe? Gente, é uma sensação horrível. Isso ainda porque é coisa pequena, só pegou coisas materiais. Mas ele levar filho, mulher, o cara chega e simplesmente não tem mais sentido nada, acabou. E junto com essa tristeza em tamanho inexprimível, vem a revolta. Aí diz que Davi ainda foi perseguido a ponto que as pessoas assim, vão matar Davi. Ele assim, nós estamos seguindo Davi. Davi é o nosso chefe, ele que levou a gente para lá. Ele que deixou. A liderança é dele. Então é o seguinte, a culpa é dele, vão matar. Mas nessa situação, eu quero achar aqui um texto que muda muito a história. O verso 6 diz assim: e Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. O verso 6. Em algumas versões diz: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Fantástico isso, não é? Uma hora dessa pessoa ter fé. Uma hora dessa pessoa lembrar de Deus. Gente, isso aqui é uma coisa. Ele podia chutar o balde no ditado popular, dizer, ó, já que Deus deixou isso, então para mim já não vale mais nada. Sabe quando a pessoa perde o sentido da vida, da razão, dos valores morais, éticos, sociais? Sabe quando a pessoa fala, não vale mais nada, e, não é? Agora para mim, não, ele poderia. E era essa situação, situação de tristeza, revolta, mas Davi, num momento desse, não perdeu a fé e não deixou de agir como um filho de Deus. Porque além dele se fortalecer ele está falando aqui, ó. Ele estava chorando, ele estava triste, levou a mulher dele, levou os filhos, ele também perdeu como todos os outros, não é? Ele já estava fugindo de Saul, já era uma situação complicada. Ele já tinha deixado a sua casa, a sua família, estava longe de todo mundo que tinha segurado. Ainda chega lá, perde tudo, e outra. Aqui tem uma coisa mais impressionante ainda. Deus tinha levantado o profeta Samuel para ungir ele e dizer assim: tu serás rei em Israel. Ele tinha uma palavra de bênção sobre a vida dele, uma promessa de bênção. Eu vou dizer, que raio de promessa é essa que eu recebi? Como que Deus me ama? Me escolheu dentre todos para ser rei, para agora me trazer aqui, para deixar que roubasse tudo, que me perseguisse? Que promessa é essa? Que Deus é esse? Como é que isso acontece comigo? Mas ao invés de ele seguir por esse caminho, ele seguiu pelo outro caminho. Ele dá aquela respirada e diz: Deus vai me ajudar. Ele cobrou ânimo. O texto significa claramente que ele conseguiu força em Deus. Ele conseguiu reunir capacidade emocional, espiritual, mental para reação. Ele fortaleceu. E qual foi a primeira atitude que ele fez? Chamou o sacerdote. Olha que legal. Naquela época, a forma de consultar a Deus era através do sacerdote. E eles tinham alguns rituais. Lembra que eu disse no domingo passado que a lei de Moisés tinha leis cerimoniais, que com Cristo desapareceram, que Cristo cumpriu todas as leis cerimoniais? Quem estava aqui lembra disso que eu falei. Então, uma das leis cerimoniais era que se consultava a Deus, ou pelo sacerdote, pelo Urim Tumim. E esse éfode que ele cita aqui é a capa, onde às vezes também tinha a pedra do Urim Tumim, que era como se consultasse. Então ele chama o sacerdote e diz assim: eu quero uma palavra de Deus para mim. Olha que lindo isso, não é? Buscar a orientação de Deus no momento mais crítico da vida. Tá? Ao invés de se revoltar, ele diz: me dá aqui uma palavra. Eu quero saber, eu persigo esse povo? Olha, ele estava pensando em agir. Ele não postou assim: o Senhor me traz de volta. Não foi o que ele falou. Ele disse: eu só quero uma coisa, o Senhor vai me fortalecer? Eu posso agir? O Senhor me dá força para isso? O Senhor me guia até lá? O Senhor me faz lutar para conquistar de volta tudo que é meu? E o sacerdote responde em nome de Deus e diz: pode ir, tu vai conquistar tudo de volta, não vai perder nada. E ele se levanta. Se a gente parar para pensar, Deus já estava, gente, porque tudo depende da maneira que a gente vê. Tá? Se você parar para pensar na história
depois que nós já temos o desfecho, né, feito, será que Deus já estava agindo antes de Davi consultar? Porque só o fato dele ter colocado fogo em tudo, mas não mataram ninguém, já era o sinal de Deus. Por que não mataram as crianças? Por que não mataram muita gente? Mas não. Então ali Deus já agiu, não permitiu. Deus já estava agindo. E depois você verá a ação de Deus também, porque o que acontece? É que ele estava indo para casa, já tinham passado por vários lugares, várias cidades, saqueado, matado e pego os despojos, as coisas, né? E o que acontece? Eles pegavam escravo, pegavam gente também. E aquelas pessoas não se importavam com o escravo. E no meio do deserto, um escravo de um senhor lá ficou doente. O que ele fez? Eu não vou levar esse cara doente aqui para me dar despesa e trabalho. E ele podia ter matado o cara, mas não matou. Tudo já era Deus preparando as coisas, entendeu? E deixou no deserto para morrer. Mas o que acontece? Tudo já era Deus agindo. E aí quando a gente fala assim que Deus prova o seu povo, de uma certa forma você vê, é Deus socorrendo, mas Deus permitindo que a gente passe por situação para que as nossas reações sejam em relação à fé e à esperança, mesmo em momentos difíceis. Amém, irmão? Amém. Bom, Davi sai com todo o povo. Se não me falha a memória, eram 600 homens, é isso? Vocês podem me ajudar aí, que às vezes minha memória... 600, né? Só que ele chega num lugar, 200 dele, e fala, não dá para andar mais. Desanimado, sabe? Cansado. E eu acho que não é só o cansaço físico aqui, também é a tristeza que tomou conta deles e o desânimo e tudo. Isso é uma mistura. Lógico que tinha o cansaço físico também, né? E 200 falou, não vou. Talvez até dizer assim, ó, eu já segui tanto esse Davi, tanta coisa, deu o que deu, por que eu vou agora me matar tudo de novo? Agora já está morto, isso aí não tem mais jeito. É a falta da desesperança, entendeu? Da falta de crer, de olhar e ver o impossível, não é? Ele está tão morto, e também o texto diz que eles ficaram porque estavam cansados fisicamente. 200 ficaram, foi 400. E os outros 400. Até que acontece isso, encontra um grupo lá, encontra um cara, quase morto. Pega e leva para Davi. Antes de tudo, o que eles fizeram? Antes de saber se ele era lequita, eles podiam ter deixado, mas olha a coisa, eles deram água, deram comida, trataram, olha como é que coisa legal, não é? Aí quando o cara recobrou o ânimo e força, conta a sua história, o que é de onde você é, o que você vê, o que está acontecendo? Não, eu sou o seguinte, eu sou escravo para uma lequita. E esse povo está aqui, ó, vindo lá, está lá dentro, eles estão destruindo tudo, pegando tudo e tal. Está aí, está nosso Jesus. Olha como é que Deus guiou, certo? Está aqui. Você consegue guiar a gente até ele? Falei assim, ó, você tem que me prometer que ele não vai me matar. Vamos negociar aqui. Você não me entrega de novo no seu, que ele vai me matar. Se você me entregar, ele vai me matar. E você não me mata e nem entrega, ele queria matar, não veio. Ele falou, perfeito. E o cara levou, e eles chegaram. Olha, eles estavam cansados, né? 200 ficou. Os outros 400 não estavam cansados? Óbvio que estavam. Mas eles estavam que reanimados pela fé, pela esperança. E aqui tem uma coisa fantástica. Nós estamos tratando de guerra, eu acho que toda guerra tem esse lado ruim, mas o contexto, você tem que pensar no contexto da época, na realidade da época. Né? Eu, com a Dejuda, também estava estudando alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, realmente você vê muita coisa triste, mas tem que ter o contexto. Não é assim hoje, você não pode só fazer uma análise agora, diante da leitura que nós fazemos. Esse é o contexto. O contexto da época era a época de guerra também, era a época da lei do mais forte. Não é? E nesse contexto, então, Davi entra com seus 400 homens, e de manhã até a noite, imagina, homem cansado, da onde que ele arruma força para isso? E eles recuperaram. E ali no versículo 19, é um dos versículos mais lindos, né? E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos, até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Deus preservou. Foi um momento, foi uma prova muito grande na vida da vida. E uma coisa linda que também que acontece nesse contexto, se você continuar lendo, é que quando eles voltaram, algumas pessoas dos 400 que foram com Davi disseram assim, não, os 200 que ficaram não merecem receber nada, porque eles não foram com a gente. Davi pega e fala, de jeito nenhum. O que foi para nós vai ser para eles também. E Davi divide tanto com os que foram,
como os que ficaram. E Davi não houve um espírito de vingança ou de revolta. E lembrando que essas pessoas falaram em apedrejar ele, né? Lembrando que essas pessoas, vamos dizer assim, deixaram de ajudar, ficaram lá enquanto os outros foram pegar. Mas Davi não tinha um coração maldoso, vingativo, percebe que coisa fantástica? E, inclusive, esse episódio criou uma lei, criou um costume dentro do povo de Israel. A partir dessa época, toda a guerra que Israel fazia, os despojos eram divididos não só para quem foi na guerra, para quem ficava também, chegava, dividia tudo igual para todo mundo. Por causa desse episódio, se criou esse costume, se criou vamos dizer, essa lei, essa norma no povo de Israel. Quero finalizar dizendo o seguinte: quais lições nós podemos tirar dessa história bíblica, desse relato bíblico de Davi? Primeiro, não é porque nós somos escolhidos por Deus que nós não vamos passar grandes lutas, certo? Davi já tinha recebido se não me falha agora, 16 anos, a visita do profeta Samuel e disse assim: olha, dentre todos de Israel, dentre todo mundo que tem Israel, tu és escolhido, tu serás dele. Então, olha, ele era um escolhido de Deus. Mas depois disso, o que ele passou até chegar no trono, isso prova que nós não podemos usar aquele argumento: eu sou filho de Deus, Deus me escolheu, então eu sou protegido, nada de mal vai me acontecer, né? Essa é a primeira coisa interessante que a gente percebe aqui, que Deus permite que momentos difíceis socorram a gente. E outra lição que eu tiro aqui, não é só momentos difíceis, é momentos muito difíceis. O que Davi passou aqui foi muito extremo. Era para colocar qualquer um louco. Mas o que me traz a admiração fantástica e me dá o desejo de dizer: eu quero ser igual, é a reação que Davi teve. Tanto em relação a Deus como em relação aos homens. Ele não se revoltou nem contra Deus e nem contra os homens. Os homens se revoltaram contra ele, mas ele não. Tanto que quando ele voltou, ele deu despojo para todo mundo. Ele não ficou com rancor, com mágoa, ele não criou amizade com ninguém. E essa ideia de se fortalecer em Deus, nossa, esse texto, esse verso 6, né? Diz assim: é o que eu preciso. E se você pegar esse tema na Bíblia, você verá que ele é muito claro, né? Isaías 40. Os homens se cansam, o mancebo se fadiga, quer dizer, a força humana cai, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão, serão como águias. Você pega Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o que nós vemos aqui é que Deus é uma fonte de força, de fortalecimento. E quando nós estamos fracos ou passando por situações críticas, nós podemos ir a Ele e nos fortalecer, receber força dele. É como se a gente estivesse com sede e fosse numa fonte saudável que pudesse saciar a nossa sede. Então Deus é uma fonte de fortalecimento. Amém, irmãos? Amém. E quando nós estamos fracos, nós podemos recorrer a essa força que nos fortalecerá, que nos fará capazes de suportar. Desculpa. Outra lição que eu tiro é como a ação de Deus, ainda que Deus permita que existam momentos difíceis, Ele nunca nos abandona. Deus permitiu que os amalequitas fossem lá, colocassem fogo na casa, nas coisas, roubassem o negócio, mais uma coisa: nenhuma das pessoas foi morta. Então eu vejo nisso já um cuidado de Deus. Há um limite para a ação do inimigo na vida do povo de Deus. Amém, irmão? Amém. É como a gente vê no livro de Jó, quando Satanás fala em agir contra Jó, Deus põe limite, né? Faça isso, toca naquilo, mas na sua alma. Então é assim, o inimigo pode até ter situações em que age, mas Deus preserva o seu povo. Amém, irmão? Amém. Deus põe limite, Deus salva, Deus resguarda. E aqui, ó, eu tenho certeza que depois que tudo aconteceu, Davi não se importava da casa que pegou fogo, da cerca que quebrou. Quando ele olhava para as mulheres e para os filhos dele, certo?
a alegria era completa. Amém, irmão? Não importa o que aconteceu, que eu tive que lutar, que eu tive que andar, que eu tive que correr, que eu fui. A alegria de ter conquistado, de ter de volta aquilo que ama, era maior. Assim acontece conosco. Passa por tanta situação, mas quando Deus nos dá a vitória, o que Deus preservou em nós, o que Ele fez em nós, é o suficiente para nós nos sentirmos felizes. Amém, irmão? Amém. Outra coisa é como Deus vai dando a direção, né? E em relação ao comportamento humano, nós vemos dois grupos distintos no grupo de Davi. Os 400 que foram e os 200 que desanimaram e ficaram. É interessante que o trato de Davi, e eu vou usar Davi como uma analogia em relação a Deus. Eu entendo que Deus também, depois ele iguala todo mundo, ele não deixa de abençoar a todos, amém? Amém. Mas você percebe, essa diferença dos 400 e 200 é daqueles que desanimam, ficam e dizem, não, você quer, ora você, faz você, lê a Bíblia você, vai na igreja você, para mim já deu. Né? Mas o que acontece? Depois Deus nivela, amém, irmão? Amém. A bênção é para todos depois, né? Louvado seja Deus. Mas eu gostaria de tirar uma lição para nós. Se eu pudesse, vamos lá, vou te chamar aqui agora para participar comigo do raciocínio. Né? Se nós fôssemos do grupo dos 600, de qual dos dois grupos você queria fazer parte? Dos 400 ou dos 200? Pode ser então. Dos 400, não é isso? No final passou os 400. Não é isso, Moleno? No final acho que é os 400, né? Não sei se tira dos 200 ou dos 400. A gente queria estar do lado de Davi, não é isso? Para dizer assim, ó, Davi, está difícil, tá? Vamos lá? Vamos lá. Mas tem que passar aqui deserto. Vou contigo. Como é que você está? Está doendo as costas, está doendo as pernas, estou com fome, não aguento mais andar de cavalo, a pé, de camelo. Eu não aguento mais, mãe. Onde que estão? Nossos filhos estão aonde? Nosso esposo está onde? Está lá. Então vamos lá. Amém. Descansa depois. Certo? Então tem hora, meu querido, que a gente precisa usar a última energia, mas não pode parar. Amém. Né? Tem hora. É claro que isso não é uma constância. O cara não vai viver essa vida toda nesse ritmo. Ok? Amém. Mas nós não podemos negar que a vida às vezes reserva momentos que nós precisamos usar toda a energia que nós temos. Toda a fé que nós temos. Tem hora que na vida da gente, a gente tem que... Você já chegou naquela situação de precisar comprar alguma coisa e pegar todas as moedinhas que você tem, até os centavos escondidos assim? Você sabe o que eu estou dizendo? Né? Às vezes a vida reserva a situação que você tem que pegar toda a força, toda a fé, toda a esperança. Sim. Tudo que você tem, juntar e dizer, olha, eu tenho que... Agora não vou deixar nenhuma reserva. Eu tenho que juntar para continuar. E os 400 fizeram isso. E incrível que quando eles viram os filhos, as crianças, tudo lá, gente, eles lutaram de manhã até a noite. Da onde vem força para isso aí? Tem hora que eu penso assim, o amor, também como é que um homem ama uma mulher desse jeito? Às vezes os homens não são valorizados, hein? Né? Se fala do empoderamento feminino, glória a Deus, quem sou eu para falar o contrário, que as mulheres sejam bem empoderadas. Mas os coitados homens têm que ter valor também, né? Ah, meu Deus do céu. Você pegou minha mulher e meus filhos? Não. De já agora eu fico sem dormir, ando para qualquer lugar, mas vou pegar ela de volta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente às vezes brinca com alguma coisa, mas a gente quer transmitir uma verdade profunda. O amor levou aqueles homens a lutarem até o fim. O amor e a fé em Deus. E no fim, Deus devolveu tudo para eles. Tudo. O texto faz questão de dizer, não faltou nada. Ah, mas e a casa que queimou? O que é uma casa? Ah, mas e a cerca? Constrói outra. Para ele tudo se resumia na mulher e seus filhos. É isso? Mulher e os filhos para ele era tudo. Louvado seja Deus. Meu querido, nós estamos vendo um momento que precisamos de força, não precisamos? Você não está precisando de força? Eu preciso. Acho que todos nós precisamos, não é? Então, eu gostaria de você meditar nessa história bíblica. Isso aqui é uma história bíblica, um relato. Isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu. Na verdade, Esdras e outros escribas, não é?
eles escreviam as histórias bíblicas. Então o que acontece? Nós já nesse relato. Eu gostaria que nós pensássemos assim: Deus não é diferente de quando viveu Davi. Deus é o mesmo Deus. E ele continua disponível para nós consultarmos, né? Viu como é que é o poder da oração fantástico? Davi não saiu correndo atrás dos amalequitas, né? O que ele fez primeiro? Consultou a Deus. Tem hora que ele tem que parar e dizer assim: Deus diz aí, vou, não vou, fico, como é que é? Se eu for, o Senhor me abençoa? Se eu fizer, o Senhor me entrega? O Senhor vai estar comigo? Aí quando a gente recebe aquela palavra assim: pode ir, que você vai dar certo, pronto. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa transmitir para nós fé, esperança, força, motivação. Amém. E mais do que isso, né? Capacidade de reação diante dos problemas, independente do tamanho que eles surjam em nossa vida. Amém? Amém. Nosso Deus continua conosco. E a fé é a nossa força. A maior força que o ser humano pode ter não é física, é a fé. Por isso que Jesus disse assim: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte: sai daqui, vai para lá, será feito. Essa é a força que uma fé tem na vida de um ser humano. Vamos colocar em pé um instante. Feche os olhos. Quero pedir para a Vejuda orar no nome nesse momento, Vejuda. Amém. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor. Nós temos a Ti para recorrer. Nós temos a Ti, Senhor, para buscar direção. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, que está, Senhor Jesus, disponível, Pai. Graças te damos por isso, Pai. Nós podemos nos achegar ao Senhor. E o Senhor tem nos convidado
banquinho, né? Se você que trouxe oferta tiver desejo de entregar o seu dízimo, está ali, a gente louva a Deus pela vida de todos que cooperam, até para a gente poder também pagar as despesas, mesmo estando fechado, tem a luz, tem coisas assim, mas está aí disponível para aquele que sentir no coração e tiver desejo voluntário de fazer. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, um abraço, um bom domingo, seja a todos na paz em nome do Senhor.